Boa tarde, pessoal. A gente está tô gravando aqui de casa aqui, graça e paz para vocês, gravando a aula de número 7 do terceiro ano. Hoje a gente vai ter aula presencial somente para o pessoal do segundo ano, né? Por causa da demanda de tempo, né? Se eu fosse fazer as duas aulas presenciais, eu ia ter que passar um período de tempo muito longo longe de casa. E eu tô com essa bonitona aqui, ó. Que tá se recuperando e precisa dos meus cuidados, tá? Então eu tô gravando para vocês essa aula aí, que é a última, deixa eu ver se é a última ou é a penúltima, até eu me perdi aqui. É a última aula da apostila do segundo bimestre. Não, a penúltima, perdão. É a penúltima aula. Aí depois a gente tem essa aula de número 7, que é a história da igreja pré-reforma e reforma protestante, as raízes de uma revolução religiosa. E depois nós temos a história da igreja pós-reforma e a igreja moderna. Tá? Então a gente tem mais essas duas aulas para a gente encerrar essa apostila do segundo bimestre. E aí a gente tem a do terceiro bimestre, que já mandei confeccionar as apostilas. Aos que faltam acertar, por favor, façam a gentileza de fazê-lo. Se não houver possibilidade, por favor, me chamem no particular e comuniquem, tá? Só para a gente poder se organizar aqui, tá? Então nós vamos lá, acredito que a aula não será muito longa. A gente vai falar um pouquinho, nós falamos semana passada sobre os dois adventos paralelos que aconteceram após o cisma da igreja, onde a igreja foi dividida em igreja oriental e igreja ocidental, e nós tivemos então dois adventos paralelos, um que tratava das questões externas da igreja, que eram as cruzadas, né, para recuperação das terras sagradas que haviam sido dominadas pelo Islã, pelo insurgente Islã na ocasião, e a questão interna das inquisições, né? Então nós fizemos tem esses dois paralelos, e os dois episódios têm muito em comum, como nós vimos na aula passada. Terminado esse período, aliás, até mesmo durante esse período, logo após o cisma, a igreja ocidental também já não gozava de uma unanimidade. Começam então a se questionar as doutrinas e as bases da igreja, se a igreja realmente estava seguindo o cristianismo que foi ensinado por Cristo Jesus e por seus discípulos. Começava dentro da igreja, principalmente nas classes que não faziam parte das lideranças eclesiásticas, principalmente do dito, da dita igreja comum, daquela que participava das missas, né, do dia a dia, do domingo. Cresce então as pessoas que começam a questionar as doutrinas que a igreja começou a implantar. E esses questionamentos eles vão tomando rumos que começam a fugir do controle da igreja. E a igreja nesse momento está muito preocupada com essas duas frentes, com a frente da Inquisição e com a frente das Cruzadas. E esse movimento que começa a ocorrer nas alas mais comuns da igreja, vamos dizer assim, começa a ganhar muita força. Já no século XII, nós temos um primeiro movimento que começa a surgir, que começa a questionar as doutrinas da igreja, doutrinas como intercessão pelos mortos, adoração aos santos, doutrinas como as indulgências, e algumas outras doutrinas acabam sendo questionadas. E nesse contexto do século XII insurge um comerciante, um homem rico chamado Valdez, Pedro Valdo, e ele encabeça um movimento que acabou ficando conhecido como os valdenses. Os valdenses foi então um grupo liderado por esse comerciante que dizia que a igreja tinha saído do cristianismo original, tinha se perdido daquilo que Jesus Cristo tinha ensinado, daquilo que os apóstolos haviam ensinado, e que a igreja precisava voltar àquelas velhas práticas e voltar a se concentrar nas doutrinas que Cristo ensinou e deixar de lado as doutrinas que
Segundo Pedro Valde e os seus seguidores, não constavam nas Escrituras e não haviam sido ensinadas nem por Cristo e nem pelos apóstolos. Eles também apregoavam uma vida mais simples, né? Uma vida de pobreza, digamos assim, uma vida onde se rejeitava o enriquecimento nessa vida, o apego às coisas dessa vida. E Pedro Valdo, por exemplo, ele vendeu os seus bens, vendeu aquilo que ele tinha e se preocupou em investir esse dinheiro para pregar o evangelho e para financiar a primeira tradução da Bíblia para uma linguagem comum, para a linguagem do leigo, o que obviamente era contrário ao ensino da igreja. Eles acabaram sendo muito perseguidos porque a própria Igreja Católica Apostólica Romana, agora, a Igreja Ocidental, no Concílio de Valência, se não me engano, se não me falha a memória, tá? Talvez eu seja impreciso aqui quanto a isso, mas a Igreja havia decidido num concílio que havia uma proibição para se pregar o Evangelho por leigos, ou seja, a igreja é quem determinava quem podia ou não pregar o evangelho, quem poderia ou não falar do evangelho. E os valdenses apregoavam uma liberdade religiosa, uma liberdade de pregação do evangelho e uma comissão de pregar o evangelho a toda criatura, como diz as Escrituras. Eles acabaram sendo conhecidos como os primeiros pré-reformadores, o primeiro movimento pré-reforma protestante. Lembre-se que a nossa aula ela vai da pré-reforma até a reforma protestante. Essa aula ela tem a ideia de transmitir para você as raízes da revolução religiosa, ou seja, as raízes que foram cravadas para que mais tarde viesse Martinho Lutero e iniciasse uma reforma protestante e que acabou se espalhando por toda a Europa, como veremos a seguir. Tá? A gente vai começar a identificar pelas sementes da mudança que acontecem logo depois dos valdenses. A gente tem alguns movimentos de mudanças ali no século 14 e 15, né? Figuras que são emblemáticas e figuras que cresceram sob diversos questionamentos da autoridade, das práticas e doutrinas da igreja, né? Vários fatores acabaram contribuindo para esse cenário, ou seja, para esse cenário em que as pessoas começavam a questionar as doutrinas e questionar a autoridade da igreja com relação às coisas que a igreja vinha começando a praticar e desenvolver. A primeira delas são as crises na igreja. O grande cisma do Ocidente, que nós estudamos anteriormente, com múltiplos papas, múltiplos líderes reivindicando para si a legitimidade e a autoridade maior, a corrupção do clero, né? A crescente preocupação com o poder temporal, a crescente preocupação da igreja com as riquezas, a crescente preocupação da igreja com a busca pelo suntuoso, pela riqueza, pelas coisas grandiosas dessa terra, pelo poder dessa terra, pela influência nessa terra, pareceu aos olhos da igreja comum, da igreja do cidadão comum, como contrário ao ensino de Cristo, como contrário àquilo que Cristo viveu nessa terra e os seus apóstolos não apenas viveram, como apregoaram logo em seguida. Em segundo lugar, a gente tem a ascensão do humanismo renascentista. O humanismo com seu foco no estudo dos textos clássicos, na supervalorização da razão e da dignidade humana, ou seja, com a preocupação com o ser humano, com a área social, com a psicologia, com o desenvolvimento do pensamento psicológico, emocional, com a preocupação do ser humano integral, incentivou uma leitura mais crítica das Escrituras, né? E dos dogmas da igreja. Na verdade, o que existe dentro do período humanista renascentista é uma supervalorização do pensamento crítico. Então,
a ideia de se criticar as coisas, de se questionar as coisas, acabou levando as pessoas a questionarem os dogmas, questionarem a interpretação que os papas e os clérigos tinham, questionar o entendimento que a igreja tinha do Evangelho de Cristo, a criticar, a livre crítica que se levantou no movimento renascentista levou as pessoas a terem mais, não apenas liberdade, mas ousadia para criticar as coisas que até então se tinham como verdade magmas, né? A gente tem também o grande crescimento do pensamento filosófico, os filósofos intelectuais começaram não apenas a questionar os pensamentos cristãos, como também começaram a estabelecer novas leituras e novas cosmovisões acerca da realidade, acerca do mundo, acerca da criação, acerca de tudo, para se dizer a verdade, né? E aí a gente tem, em terceiro lugar, o crescimento de pensadores e movimentos reformadores, pré-reformadores. A gente tem o surgimento de John Wycliffe na Inglaterra, no século XIV, né? John Wycliffe foi um pastor, digamos assim, eu digo pastor, mas ele era padre. Eu digo pastor porque ele vinha na contramão do entendimento dos padres da Igreja Católica da época, até que ele começou a questionar as doutrinas da Igreja, defender a Bíblia como autoridade máxima e não a tradição, existe um grande duelo, porque os protestantes entendem que a Bíblia é a autoridade máxima e a tradição precisa ser julgada pela autoridade da Bíblia. E a Igreja Católica entende que é o oposto, que é a tradição quem tem a autoridade máxima, e as Escrituras precisam ser analisadas à luz da tradição que já analisou as Escrituras, os textos e etc. John Wycliffe foi o primeiro pré-reformador, o primeiro padre a questionar essa leitura de tradição acima das Escrituras. Então, para ele, as Escrituras tinham autoridade sobre a tradição e não o contrário, como dizia a Igreja. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, começou na verdade, um processo de tradução da Bíblia para o inglês, questionou a transubstanciação, que é a doutrina católica da Santa Ceia, onde a hóstia se transforma no corpo, né? Ao ser consagrada, a hóstia se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Aí ele questionou isso, até porque se entende que o pão continua sendo pão e o vinho continuava sendo vinho. Então, essa leitura mística de que, embora esteja sentindo o gosto do pão, na verdade o que é o corpo, não casava muito bem com o entendimento da época, principalmente o pensamento crítico e o pensamento de se questionar as coisas, as verdades que se tinham como verdades magmas, né? Ele também questionou o poder papal, a infalibilidade do Papa. Os seguidores do Wycliffe, logo depois da sua morte, ele acabou sendo queimado vivo, ficaram conhecidos como os Lollardos, tá? É mais um outro grupo que se junta àquele primeiro grupo dos valdenses, que embora perseguidos, embora passarem por inúmeras perseguições, inquisições, os valdenses continuam ativos, e agora tem um novo grupo, que é o grupo dos Lollardos, que são os seguidores de Wycliffe, que começa a transformar a igreja num verdadeiro caldeirão, tá? Logo em seguida a gente tem o surgimento na Boêmia do John Huss, né, que emerge influenciado por John Wycliffe, pregou a reforma da igreja, criticou a venda de indulgências, defendeu a comunhão sobre as duas espécies, pão e vinho, para os leigos, ou seja, até aqui a igreja vinha distribuindo o pão e o vinho somente para as camadas dos clérigos, né? Dos clérigos, dos nobres, eram pessoas selecionadas para participar. E John Hus, então, ele defende que a igreja faz um papel seletivo e que o controle
controle dos elementos da Santa Ceia, né, deveria ser legado a todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Todo o que faz parte do corpo de Cristo precisa participar do corpo e do sangue. Hoje, dentro do nosso contexto, é algo até estranho ter que fazer essa afirmação, porque nós entendemos, obviamente, que todo aquele que está inserido no corpo de Cristo, todo aquele que tem fé em Cristo Jesus, todo aquele que é nova criatura, tem não somente o direito, mas tem o dever de participar do corpo e do sangue. Mas não era assim dentro desse contexto de pré-reforma. Muitas coisas eram muito diferentes daquilo que nós temos hoje, por exemplo. E aí, nós temos que John Hus ele acaba sendo excomungado da igreja, né? A excomunhão era um processo que a igreja fazia aos montes. Todo aquele que discordava da igreja, em algum ponto a igreja acabava excomungando, ou seja, e a excomunhão da igreja não é simplesmente não permitir a pessoa participar da igreja. Na concepção da Igreja Católica Apostólica Romana, quando uma pessoa passa pela excomunhão, a pessoa é arrancada do reino do céu. Então, ou seja, ela é uma pessoa que ela literalmente jogada para o inferno. O processo de excomunhão não é só retirar de uma igreja, de participar de uma igreja, de participar da missa ou coisa assim. Na leitura católica apostólica romana, a pessoa que passa pela excomunhão, ela é subtraída do reino dos céus e lançada literalmente ao reino das trevas, tá? E isso a igreja fez aos montes. Aí ele acaba sendo excomungado e queimado na fogueira no Concílio de Constança, tá? Seus seguidores deram origem ao grupo Hussita. Aí a gente tem um outro grupo. Então a gente tem os valdenses, a gente tem os lollardos, né? Os valdenses de Pedro Valdo, a gente tem os lollardos de John Wycliffe e depois a gente tem agora o grupo do movimento Hussita de John Hus, né? Disse na história que John Hus, quando foi queimado, ele disse que hoje vocês queimam o ganso, mas em 100 anos virá aquele cujas vossas fogueiras não poderá queimar, né? Levantar-se-á o cisne que as suas fogueiras não poderão queimar. Disse historicamente que ele fazia alusão profeticamente a Lutero, que viria 100 anos depois e traria a reforma protestante e criaria um novo marco, onde nós vamos chegar um pouquinho mais adiante, tá? Aí depois a gente tem na Itália Girolamo Savonarola, que é de Florença. Então ele também é um frade dominicano que pregava contra a corrupção, contra os excessos da sociedade, contra a mistura da igreja com o Estado, né? Ele talvez tenha sido um dos primeiros a fazer essa crítica e esse pensamento separatista de igreja e Estado. E embora ele não tenha rompido com Roma, suas críticas influenciaram o pensamento reformista mais tarde, tá? A pré-reforma, esses movimentos, essas pessoas influentes que vieram questionando a igreja desde o século II, durante 300, 400 anos, pessoas influentes, pessoas que tinham credibilidade, acabou criando dentro da igreja um verdadeiro caldeirão que viria preparar o terreno para a reforma protestante que viria no século V. Então nós temos do século II até o século V, VI, perdão, do século XII até o século XV, XVI, nós temos aí cerca de 400 anos. E esses movimentos, os valdenses, os lollardos, os hussitas, os pré-reformadores, outras pessoas influentes que acabaram questionando a igreja, começou a criar um caldeirão e pavimentar um terreno para que viesse a reforma protestante, como a gente vê no item 2 da página 28, onde nós vamos entrar agora justamente na parte da reforma, onde uma ruptura da igreja, ou, para ser mais preciso, uma nova ruptura da igreja, acabou demonstrando-se inevitável. A igreja que havia acabado de se dividir 5 séculos antes,
entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, agora a própria igreja do Ocidente vai experimentar uma nova ruptura. E essa nova ruptura, ela vem se desenhando do século II e ela atinge o seu ápice, aliás, vem se desenhando do século XII e ela atinge o seu ápice no século XVI, quando então um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, na cidade de Wittenberg, começa a perceber, né, não somente as estranhas doutrinas ensinadas pela igreja, mas ele mesmo começa a questionar com base na sua experiência cristã. Ele percebe que não importa o que ele faça, nada do que ele faz é capaz de dar paz para ele. Então ele pratica indulgência, não traz paz para ele. Ele pratica o celibato, não traz paz para ele. Ele então passa a praticar, a se autoflagelar, e isso não traz paz para ele, até que ele lê à luz de velas, o justo viverá pela fé. E ele entende que a justificação da pessoa que traz a paz com Deus se dá única e exclusivamente pela fé. A justificação, ela não ocorre por obras, ela não ocorre por aquilo que o homem pode fazer, o homem não pode se justificar diante de Deus, e ele entende, à luz das Escrituras, que a única coisa que é capaz de justificar o homem e trazer paz para o homem com Deus é justamente o ato da fé em Cristo Jesus e somente em Cristo. Você tem aqui na página 28, na parte de baixo, Martinho Lutero, né, que é o primeiro, é um monge agostiniano, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, profundamente preocupado com a questão da salvação. Lutero chega à conclusão que a justificação era alcançada única e exclusivamente pela fé, sola fide, e não pelas obras ou pela compra de indulgências. Isso ele percebe e ele sente na própria pele, né? Diante de todo essas ideias, diante de tudo isso que Lutero experimenta na sua própria carne, em 1517, onde marca tradicionalmente o início da Reforma, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixa na capela de Wittenberg, nas portas, 95 teses no castelo de Wittenberg, teses essas que criticavam a venda de indulgências, questionavam a autoridade do Papa, sobre o pecado e sobre o perdão papal, sobre a infalibilidade papal, sobre o acesso. Ele criticava também a questão do acesso das escrituras somente aos clérigos, das missas somente em latim e não no idioma vernáculo, para que o leigo pudesse compreender o que se passava, sobre o celibato e tantas outras. São 95 teses, tá? Onde ele questiona todos esses questionamentos que vinham vindo desde Pedro Valdo, passando pelos Lollardos, adentrando pelos Hussitas. Lutero pega esses questionamentos, junta com a experiência que ele tem de vida, com aquilo que ele está sentindo baseado nas Escrituras, e vendo o cenário, o contexto onde ele está inserido e as atrocidades que a igreja vinha praticando. E ele escreve 95 teses e prega nas portas do castelo de Wittenberg. Rapidamente, Lutero é chamado para se retratar, e durante o seu debate com Erasmo de Roterdã, tem uma frase célebre diante de um concílio que ele diz: a menos que vocês me provem pelas Escrituras que aquilo que eu disse é errado ou é heresia, eu não estou disposto a dar 1 centímetro atrás. Porque para Martinho Lutero, ele não estava preocupado com a tradição, ele estava preocupado com aquilo que a Bíblia dizia, porque ele percebeu que a autoridade da Bíblia e as coisas que o Papa trazia como tradição não se aplicavam à igreja, ou não deveria ser aplicado na igreja acima das Escrituras, tá? Ele acabou sendo excomungado 4 anos depois, em 1521. Acabou encontrando apoio entre alguns príncipes alemães. Lutero era uma pessoa muito influente, muito bom de oratória,
conhecedor de grego, conhecedor de hebraico, era monge, então tinha passado todo o seu período de instrução dentro de um monastério, aprendendo os idiomas originais, aprendendo sobre Agostinho, aprendendo sobre a filosofia de Tomás de Aquino, aprendendo sobre as leituras dos textos sagrados no seu idioma original, aprendendo os idiomas originais. Enfim, era uma pessoa muito bem preparada e muito bem influente e muito bom de oratória. E gozava de muita influência entre príncipes alemães, entre a nobreza, o que permitiu a propagação da sua ideia, proteção, ele gozou de proteção durante muito tempo. A igreja começava a persegui-lo, mas os príncipes o protegiam, o escondiam, e isso fez com que Lutero traduzisse a Bíblia para o alemão. Debaixo dessa proteção, ele conseguiu traduzir toda a Bíblia para o alemão e entregar aos leigos a possibilidade de leitura das Escrituras sem as interpretações viciadas, que ele entendia ser interpretações viciadas, da igreja debaixo das suas tradições. Esse movimento ele se espalha rapidamente, ele não fica circunscrito na Alemanha. A Alemanha acaba sendo só um estopim, Lutero acaba sendo só um estopim para aquilo que já vinha acontecendo, para todo aquele caldeirão que já vinha em franca ebulição em toda a Europa ali, né? Então a gente tem logo em seguida um movimento de reforma em Zurique, né, por Ulrico Zwinglio, com ênfase na autoridade da Bíblia e uma visão simbólica da Eucaristia, né? Zwinglio tem esse distintivo, eu diria. Lutero entendia que os elementos da ceia consubstanciavam, ou seja, pão e o vinho dividiam ali o espaço com o corpo e o sangue. Havia uma consubstanciação, ou seja, as duas substâncias se misturavam, corpo e pão, sangue e vinho, as substâncias se misturavam ali. Então, Zwinglio entendia que os elementos eram apenas memoriais, então, nada mais, não existia presença nenhuma de Jesus ali, né? O que Jesus havia dito é que fazer isso em memória de mim, era meramente um memorial, e não existia qualquer tipo de elemento, de presença do elemento do corpo de Cristo, literal ali. A gente vai ver mais adiante, esse foi um distintivo de Zwinglio, porque Calvino entendia que a presença de Cristo nos elementos é uma presença espiritual. Me parece ser mais a leitura bíblica, parece me fazer mais jus à leitura bíblica, que Cristo está presente na Santa Ceia, está presente na Eucaristia como Espírito, tá? Então, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes espiritualmente nos elementos, de forma que fisicamente os elementos são pão e vinho, pão e suco de uva, enfim, mas espiritualmente há a presença viva de Cristo. Por isso que é nos dado como um sacramento, ou seja, como algo santo a se fazer, porque há uma presença santa naquele lugar, né, naquilo que nós fazemos e participamos. E é por isso que a ceia é considerada um meio de graça, porque ela nos sustenta, ela nos leva de volta para Cristo, ela nos faz repensar a nossa aliança, nos reposiciona, enfim, ela tem esse poder porque existe uma presença de Cristo quando participamos dos elementos, tá? Me parece a leitura, mas Zwinglio entendia diferente, e Lutero também, e a Igreja Católica também. Então você tem aqui 4 entendimentos diferentes, só para você poder se localizar. Aí a gente tem em Genebra João Calvino, né, que inicia uma reforma. Ele foi um teólogo muito influente, que desenvolveu um sistema teológico que depois, por séculos, né, hoje a gente tem o calvinismo, que é justamente o pensamento de João Calvino, o desenvolvimento teológico do pensamento de Calvino, com ênfase na soberania de Deus, né, no ato de Deus ser soberano sobre todas as coisas, ter o controle de todas as coisas, estar acima de todas as coisas. Também jogou-se muito nas costas de Calvino, por exemplo, a predestinação, mas a doutrina talvez a doutrina que Calvino menos falou durante as suas institutos da religião cristã, que eu tenho em casa,
seja sobre predestinação. A maior preocupação dele era justamente o ensino de como a pessoa deveria viver uma vida para a glória de Deus. Essa foi a ênfase do pensamento teológico de Calvino. Tanto é que quando Calvino chegou em Genebra, isso é de conhecimento de todos, Genebra era um país de terceiro mundo, né? A Suíça era um país de terceiro mundo, Genebra era a capital da imundície, existia bares, prostitutas para todos os lados, a igreja era decadente, né? Quando Calvino chega com a reforma protestante na cidade de Genebra, Genebra se transforma e depois de Genebra se espalha para toda a Suíça, e a Suíça acaba se transformando num país de primeiro mundo, referência de valores morais e princípios éticos até o dia de hoje, né? E hoje você tem na cidade de Genebra, por exemplo, o Muro dos Reformadores, onde você tem lá Calvino, Ulrich Zwinglio, Theodor de Beza e Martinho Lutero, que é o Muro dos Reformadores, porque a Suíça tem uma eterna gratidão pelos reformadores, sobretudo para Calvino, por aquilo que Calvino transformou a cidade. Ele começou, por incrível que pareça, transformando a cidade pelas redes de esgoto, porque ele dizia que uma cidade que é para viver para a glória de Deus não pode ter esgoto a céu aberto, não pode ter tantos bares, as pessoas não podem andar bêbadas pelas madrugadas, não pode ter prostituta, enfim. E ele começou a mexer nos alicerces da sociedade, nos valores morais, nos princípios éticos, e rapidamente, cerca de 30 a 50 anos, né, 5 décadas depois, a Genebra passa a ser uma referência, né? Não tem praticamente zero bares, zero prostituição, praticamente zero prostituição, os prostíbulos, as cadeias, eles praticamente são fechados, né? E o que se tem ali na cidade de Genebra agora passa a ser centros educacionais, passa a ser institutos religiosos, ensino, enfim, a cultura mudou completamente e com isso mudou toda a estrutura da cidade como um todo. E isso se espalhou pelo país da Suíça como um todo, tá? Aí a gente tem também, a outra coisa muito importante frisar, Calvino foi um ponto de influência para toda a Europa. Nós temos, por exemplo, Thomas Cranmer, que era o líder da igreja da Inglaterra, quando ele sai fugido da Inglaterra e ele vai até Genebra para estudar com Calvino, né, a teologia, alinhar o seu pensamento com o de Calvino, e ele volta para a Inglaterra e então ele faz na Inglaterra um movimento de reforma na igreja da Inglaterra, o movimento da reforma inglesa, de onde advém depois, mais tarde, o movimento puritano. Ele muda o livro de oração comum, ele muda a parte onde ele ajuda a instituir a parte da Lord's Supper ou da Santa Ceia, né? Mais alinhada com Calvino, com uma presença espiritual, e desalinhando completamente com a Igreja Católica, né? Ele praticamente remodela o pensamento teológico da Igreja da Inglaterra ao pensamento de Calvino. Tanto é que a gente tem um movimento puritano depois, um movimento praticamente todo calvinista, né, alinhado ao pensamento de Calvino. Mais tarde também nós temos um movimento puritano na Escócia, com John Knox. John Knox também é outro que desce até Genebra, alinha o seu pensamento ao de Calvino e leva o pensamento calvinista, ou de Calvino, a linha teológica de Calvino para a Escócia, para a Igreja da Escócia, onde acontece uma reforma, e a gente tem a reforma da Igreja da Escócia, o grande avivamento da Escócia, o avivamento escocês, sobre a batuta de John Knox. A gente tem essa série de movimentos. A gente tem, por exemplo, outro que aprende, vem e alinha seu pensamento com o de Calvino e também leva a doutrina calvinista para a reforma da Itália, é Peter Martin Vermigli, que é um reformador ao lado de Calvino. Então a gente tem uma série de alinhamentos, e a gente tem o alinhamento de Philippe Melanchthon com o pensamento de Lutero, e aí se leva para outro espaço da Alemanha, e dessa maneira
o calvinismo acaba sendo o pensamento majoritário, ou seja, a influência de Calvino, da teologia de Calvino, acaba permeando todas as reformas no continente europeu. Itália, Escócia, Inglaterra, Suíça, Suécia, Espanha, tamanha influência do pensamento de Calvino nessa época, tá? A gente tem uma outra vertente que acaba insurgindo também, outro movimento que é o movimento do Anabatista. Era um movimento radical que defendia o credo batismo, ou seja, o batismo apenas de adultos e crentes, e apregoava uma separação de igreja e Estado. Os anabatistas sofreram perseguição tanto de católicos romanos quanto dos protestantes. Por quê? Porque os protestantes, todos eles defendiam o batismo infantil. Tanto Calvino, quanto Peter Martin Vermigli, depois Teodoro de Beza, depois François Torrentini, o próprio Jacques Arminio, que aprendeu com Teodoro de Beza, Martinho Lutero. Praticamente era uma coisa que era praticamente unanimidade entre os reformadores e pré-reformadores, era o batismo de infantes, né? Ou pedobatismo. Os anabatistas surgem para fazer aquilo que eles chamam de ruptura radical, ou movimento radical. Eles entendem que o pedobatismo não é uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina da tradição católica, da tradição da igreja, que os outros reformadores não tiveram coragem de fazê-lo, essa ruptura, e então eles apregam essa ruptura. Eles foram chamados de anabatista porque é um termo que significa mais ou menos rebatismo, porque o que eles faziam? Eles rebatizavam as pessoas. Eles foram perseguidos pela igreja católica e eram queimados, e pelos protestantes houve uma grande perseguição e uma grande inquisição, só que se matavam os anabatistas afogados, justamente pelo fato de eles rebatizarem as pessoas nas águas. Eles eram condenados a uma inquisição por afogamento. Então, isso foi até algo novo na história da igreja, essa inquisição por afogamento, né? Os anabatistas acabam sendo a raiz ou a semente do movimento batista, que é justamente a semente de todos os movimentos pentecostais e neopentecostais tardiamente. Então, você tem os anabatistas, vocês têm os batistas, e depois dos batistas você tem a Assembleia de Deus Quadrangular e tantas outras vertentes que acabam surgindo como ramificações umas das outras, né? Aí a gente tem a reforma da Inglaterra, que diferente de outras reformas, diferente dessas outras que nós vimos comentando até aqui, a reforma da Inglaterra, ela vem teologicamente do Thomas Cranmer, mas ela tem uma pitada política aí, né, um cunho político, né? Ou ela se deu, né, ela teve a aprovação do rei por cunho político. Thomas Cranmer, que era o líder da igreja da Inglaterra, queria a reforma da igreja da Inglaterra por uma questão religiosa. Já o rei da Inglaterra, que era Henrique VIII, ele queria a reforma da Inglaterra não pela questão religiosa, mas pela questão política, porque a ideia dele era romper com Roma para poder obter o divórcio, porque ele pediu o divórcio para o Papa e o Papa negou. Então ele queria romper para que ele se tornasse o majoritário da igreja da Inglaterra, e assim ele pudesse ditar as regras e ele pudesse então contrair o divórcio, né, e casar-se novamente, estabelecer uma nova aliança e trazer uma paz para o reino, digamos assim. Então a ideia dele, a motivação dele era uma motivação política, tá? E aí ele acabou se estabelecendo como monarca supremo da igreja, né? Deus salve o rei, Deus salve a rainha, até hoje é assim na Inglaterra, na igreja da Inglaterra. E elementos da teologia protestante foram incorporados. Aí depois a gente tem outras
outras questões. Aí a gente tem a ascensão de Maria Sanguinária, depois da morte de Henrique VIII, a gente tem a ascensão de Maria Sanguinária, a volta ao catolicismo. Aí depois a gente tem, depois dessa volta ao catolicismo, uma nova subdivisão na Igreja da Inglaterra, que a gente tem a Igreja Anglicana e a Igreja Protestante Anglicana, né, o movimento puritano, separatista. Toda essa miscelânea que acaba acontecendo ali, tá? Agora a gente vai passar para a parte 3, que é quais foram as consequências da reforma. Então, nós vimos a pré-reforma, nós vimos a ruptura inicial, nós estudamos os reformadores e esses movimentos que começam ali dentro da reforma protestante, e agora a gente vai tirar algumas consequências e alguns efeitos da reforma protestante, tá? A reforma protestante teve inúmeras consequências, né, profundas e que se estenderam durante muitos anos, tá? Se estenderam durante séculos. Alguns efeitos e algumas consequências existem até os dias de hoje, né, na igreja. A primeira delas, consequência, é a divisão da cristandade ocidental, tá? Nós tivemos uma ruptura entre Oriente e Ocidente, e a reforma protestante acabou sendo uma ruptura na igreja do Ocidente. Tá? Resultou na fragmentação do cristianismo ocidental em diversas denominações protestantes. Né? Só no início ali da reforma você já tem o movimento luterano, o calvinismo, o anglicanismo, o movimento anglicano, o anabatismo. Né? Você ainda continua, os valdenses continuam existindo ali. Os lollardos acabam sendo incorporados à Igreja da Inglaterra, que mais tarde vai se dar cunho no movimento separatista, no movimento puritano separatista. E aí a gente tem todas essas subdivisões. Tá? O pensamento de Lutero é muito parecido com o pensamento de Calvino, tanto na iconoclastia, quanto nas questões na soteriologia, na doutrina da salvação, na predestinação, na antropologia, na visão do homem antes da queda, depois da queda, no estado glorificado. Então, o pensamento de Calvino e Lutero, eles se alinham muito nesses pontos e divergem, por exemplo, o maior ponto de ruptura entre Calvino e Lutero se dá no entendimento da presença na presença de Cristo na ceia, né? Ou como eles gostavam de dizer, da presença do Logos on the Lord's Supper, ou seja, na presença de Cristo nos elementos da ceia. O anglicanismo, o movimento anglicano, depois de Maria Sanguinária, fica dividido entre uma igreja muito alinhada com a Igreja Católica Romana, que é a Igreja Anglicana oficial, e outra área, entre outro movimento com um alinhamento com Calvino, né, com o Pedro Batismo, né, e uma terceira via, que é o movimento separatista puritano, que é um movimento batista agora, né, um movimento o movimento dos separatistas eram aqueles que apregoavam uma verdadeira separação da igreja protestante da igreja católica romana, e aí uma ruptura com todos os elementos da igreja católica romana, desde o do pedobatismo, da maneira de ministrar a ceia, os elementos da liturgia do culto, né? Os puritanos reformaram a liturgia do culto, muitos deles apregoavam salmodia exclusiva, ou seja, os únicos louvores que poderiam ser entoados na igreja eram salmos, não poderia cânticos livres, né? Eles seguiam o princípio regulador do culto, ou seja, os elementos do culto só poderiam ter elementos no culto que estavam descritos na Bíblia. Nós vamos estudar isso no terceiro bimestre, princípio moderador, princípio regulador do culto, né? Quando nós vamos estudar sobre a liturgia do culto. E eles tinham um aspecto de culto muito rígido, tá? E a maneira de adoração a Deus era somente aquilo que estava prescrito na Bíblia, não poderia ser inserido ou enxertado nenhum outro tipo que não tivesse explicitamente descrito nas Escrituras. Tá? O movimento separatista era bem rígido nesse sentido, rompeu com todo tipo de tradição, no sentido de tradição que não tivesse respaldo bíblico, tá? Como aconteceu, por exemplo, com o credo do batismo.
por entender que o pé do batismo se tratava de uma doutrina exclusivamente ancorada na tradição da igreja e não tinha respaldo bíblico, rompeu-se com ela e abraçou-se o credo do batismo. Tá? A gente tem expoentes muito influentes como o próprio acabou ficando preso, o escritor do Peregrino, John Bunyan, me lembrei. Outra consequência profunda é as guerras de religião. Né? A reforma desencadeou uma série de conflitos religiosos na Europa. Uma guerra dos 30 anos que remodelaram o mapa político do continente. Então, houve uma série de guerras em virtude das reformas que houveram na igreja, porque a Igreja Católica Romana não aceitou facilmente, né, a ruptura das igrejas com a Igreja Católica Romana, e isso causou muitas guerras. E a Igreja Católica Romana ainda gozava de muita influência nos monarcas. E a igreja, para se desvincular da Igreja Católica Romana, ela tinha que ou convencer o monarca de fazê-lo, ou insurgir com uma rebelião ou uma revolução dentro do país, como aconteceu com o movimento puritano, por exemplo. Aí a gente tem a tradução da Bíblia, né, que é um efeito da Reforma Protestante. A gente já tinha a Bíblia que tinha sido começada a traduzir por Wycliffe, e depois caiu nas mãos de William Tyndale, que foi o primeiro a concluir a tradução da Bíblia para o inglês. E o Tyndale também acabou sendo queimado vivo por ter feito uma tradução da Bíblia, para que o leigo pudesse ler. Ele também tinha uma frase célebre, porque ele dizia assim, me deixe traduzir a Bíblia e levá-la a um leigo, e eu farei do leigo um teólogo mais hábil do que o próprio Papa. Uma coisa assim, tá? A frase que ele usou. E ele dizia que muitos leigos com uma Bíblia na mão se tornariam teólogos melhores do que o próprio Papa, né? Porque o Papa se ancorava na tradição e não nas Escrituras. E cá entre nós, eu já tive a oportunidade de conversar com diversos católicos. Eles têm um profundo conhecimento da tradição, mas eles esbarram quando se trata de conhecimento bíblico, de interpretação bíblica, hermenêutica, exegese, idiomas originais e etc. Tá? Mas eles têm profundo conhecimento da tradição. Por quê? Porque a Igreja Católica se fundamenta na tradição da Igreja e menos nas Escrituras. Aí depois a gente tem a tradução de Lutero para o alemão, né? E isso fez com que as escrituras se tornassem acessíveis ao público comum, o que acabou contribuindo para o aumento, não só para o aumento da alfabetização, mas que aumentou também o nível de insatisfação com a igreja, porque as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e as pessoas comuns começaram a poder ler pelas escrituras que aquilo que a igreja estava fazendo estava completamente alheio ao que estava nas escrituras. Tá? Isso fomentou ainda mais a reforma e levou muito mais pessoas a saírem, a abandonarem o catolicismo romano, que sofreu uma grande evasão de pessoas, de membros, e uma grande migração para o sistema protestante da época. Também a gente tem outra consequência, que é as novas ideias políticas e sociais. Tá? As ideias reformistas influenciaram o desenvolvimento de conceitos como soberania nacional, direito à resistência à tirania e a importância da educação. Tá? Uma coisa que a igreja reformada se preocupou demais é com a educação das pessoas. As maiores universidades do mundo passaram pela implantação dos puritanos. Foram puritanos que criaram as maiores universidades do mundo. E as universidades eram criadas inicialmente para ensinar teologia. E a partir da teologia, o conhecimento das demais ciências. Você tem, por exemplo, Yale, Harvard, Christ College, e só para citar algumas, que estão entre as maiores universidades do mundo, que foram fundadas pelos puritanos para essa finalidade. João Calvino fundou em Genebra uma das primeiras universidades da Europa, que tinha justamente a intenção de ensinar teologia e, por meio da teologia, as demais ciências. Tá? Também novas formas de governo, a maneira de se enxergar a liberdade, né? O conceito
conceito que hoje se fala muito, né, em conceito liberal e conceito progressista. O conceito liberal surge muito da reforma protestante, tá? Em contraposição ao conceito progressista, né, que vem depois do pensamento alemão, pensamento marxista no século 17, 18, né, com Marx. Mas o conhecimento, a maneira, a cosmovisão liberal, ela surge da reforma protestante, né? O ideário libertário, né, vem da reforma. Aí depois a gente tem, em quinto lugar, a contra-reforma, ou a reforma católica. A Igreja Católica responde à reforma protestante com um movimento de reforma interna e de combate ao protestantismo, marcada pelo Concílio de Trento, a fundação da Companhia de Jesus, ou dos jesuítas, que foram um dos primeiros educadores do Brasil, né? E a Inquisição, né? Novamente ela, a Inquisição. Então a gente tem esse movimento da Igreja Católica Romana de contra-reforma, o movimento da Reforma Protestante e a evasão de membros da Igreja Católica Romana fez com que a Igreja Católica repensasse as suas doutrinas e revesse muitas delas. E muitos abusos diminuíram significativamente, outros foram até excluídos justamente por causa da Reforma Protestante e da evasão, da migração dos membros da Igreja Católica Apostólica Romana para as igrejas protestantes. Tá? Então até nisso a Igreja Protestante causou na Igreja Católica, tá? Uma melhora no pensamento. Em quarto lugar, e por último, nós vamos estudar as lições da pré-reforma e reforma protestante. Esse período e esses movimentos, eles nos ensinam muitas lições importantes. A primeira delas é a importância da crítica e do retorno às fontes, né? A pré-reforma e a reforma destacam a necessidade de questionar as tradições estabelecidas e de retornar às escrituras como autoridade fundamental. Porque quando a igreja se apega a uma tradição, a parte das escrituras, a igreja se apega a um entendimento de homem. E o homem o homem é falho. E, consequentemente, se apegar à falibilidade, ou seja, aquilo que é falho, é completamente errado. Por isso que tudo aquilo que vem da tradição deve ser questionado, deve ser analisado. E qual é o objeto de análise? Não é outra tradição e não é outro homem. O objeto de análise pelo qual a tradição deve ser medido são as escrituras. Por isso que a necessidade de questionar as tradições, a necessidade de questionar as doutrinas deve-se sempre passar pela igreja, ou fazendo essa análise e essa crítica através das escrituras. Tá? Eu mesmo já ponderei muitas coisas, muitas doutrinas que eu tinha estabelecido, que eu tinha como verdade, por meio das escrituras, estudei, e algumas delas eu revi. Mas eu não revi por tradição, não revi por pensamento alheio, mas eu revi pelas próprias escrituras. Tá? Então hoje eu tenho algumas convicções, eu tenho algumas opiniões e tenho outras coisas que, para ser bem honesto, eu não tenho uma resposta. Mas eu continuo estudando e continuo buscando, porque é assim que a gente deve fazer. Tá? Aí a gente tem o impacto das ideias. As ideias dos indivíduos como Wycliffe, Hus, Lutero tiveram um poder transformador na história, né? Não só no cenário religioso, mas político e social como um todo. Aí a gente tem as consequências da divisão. A fragmentação do cristianismo gerada pela reforma teve custos significativos, incluindo conflitos violentos, ao mesmo tempo levou uma diversidade de expressões de fé cristã. A fragmentação, as divisões da igreja, elas também auxiliaram na diversidade das expressões de fé. A igreja continua tendo unidade naquilo que é essencial, mas essa diversidade, essa pluralidade no pensamento que não é essencial, questões que são adjacentes ao evangelho, questões que são adjacentes ao pensamento central, é muito positivo que a igreja tenha essa pluralidade, essa diversidade, porque ela consegue abarcar e trazer para perto de si pessoas de várias raças, de várias culturas, de várias etnias. Por quê? Porque existe essa diversidade e essa pluralidade dentro do cristianismo. E, por fim, a busca contínua por reforma. O lema da igreja reformada era Ecclesia semper reformanda est, ou seja, a igreja está sempre se reformando, a igreja está sempre se analisando, sempre se criticando.
Esse lema se originou já no período da Reforma e que lembra a necessidade constante de autoavaliação, de renovação da comunidade cristã, de pensamento crítico de doutrinas, de avaliação de pensamento por meio das Escrituras. E dessa forma a igreja continua caminhando sem se desviar do evangelho central, só dessa forma. Porque sempre quando surge um desviozinho, se volta para a Escritura com um pensamento analítico acerca daquilo que se está praticando e se pode voltar à doutrina original. Tá? Então a pré-reforma preparou o caminho, a reforma protestante desencadeou uma revolução religiosa com consequências duradouras para a história do cristianismo e do mundo ocidental. Tá? Para vocês terem uma ideia, o movimento puritano depois vem para a América do Norte, para a Nova Inglaterra, aquilo que é conhecido como Estados Unidos. E a Constituição dos Estados Unidos ela foi escrita pelos puritanos ingleses. Os valores dos quais os Estados Unidos da América está fundamentado são valores cristãos, porque são fundadores cristãos, são os puritanos que fundaram a América do Norte, os Estados Unidos, né? Então, todos esses valores você percebe nos valores culturais, nos valores sociais, na política, na educação. Esses valores você pode compreender e todos eles são oriundos e consequências e efeitos de uma reforma protestante, de pessoas que não se calaram diante daquilo que era alheio às Escrituras, tá? Espero que você tenha gostado da aula e semana que vem a gente vem para aprender um pouco mais sobre a pós-reforma e a igreja moderna. Então nós vamos partir. O que aconteceu depois disso, dessa reforma? Com a igreja reformada até a igreja moderna nos dias de hoje. Deus te abençoe e até mais.